Oi, Lê, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem e você? Boa noite, tudo bem. Bom, vamos começar, já está na hora, né? Hoje Uhum. é 4 de junho, depois nós temos as 4 aulas do mês de julho, mais essa, as últimas 5 aulas que eu reservei para falar sobre ensino bilíngue, porque é um assunto que requer muito tempo e vai nos tirar aí um montão de tempo sobre esse assunto que a gente não vai esgotar. E aí eu já fiz o livro 2 porque o 1 já não tem mais espaço. Então, vamos lá. Então, esse é o nosso livro 2. Deixa eu apresentar aqui. O módulo 4, nosso último módulo. Reservei 5 aulas para esse módulo, né? De forma que a gente não se prejudique em nenhum assunto, porque todos os assuntos foi bastante explorado. E esse em especial é um assunto que está virando. Em princípio, as pessoas acharam que era moda ensino bilíngue, né? Mas hoje em dia a gente já pode verificar que não é moda, que é uma tendência, né? Que chegou para ficar, uma vez que já existem escolas municipais e públicas que ensinam, que oferecem o ensino bilíngue. É um Então, assunto que está sendo bastante falado, né? o Lê sabe que esse assunto agora entrou em voga, né? É um assunto que está sendo amplamente debatido, falado, discutido, só que, por incrível que pareça, eu estava furungando no YouTube, sempre para trazer vídeos para a gente, porque para nós, que somos mãe, professora, dona de casa, escambau a quatro, a gente pode lavar uma louça assistindo um vídeo, né? E eu arrumar ou limpar alguma coisa ouvindo um vídeo, né? Eu sempre penso nisso, assim, de trazer vídeos para que... Eu tinha uma colega minha, alguns anos atrás, que ela fez uma coisa ainda mais surpreendente do que ouvir o vídeo lavando a louça. Ela tinha muita leitura para fazer, né? Muita leitura. Então, o que ela fazia? Ela baixava os livros em PDF, ia lá e largava no tradutor e botava, dava play. Então, o tradutor ficava lendo e ela ouvindo, entendeu? Aproveitando o tempo, né? Ela lavava a louça e a mulher falando, né? E ela ouvindo. Uhum. Ela não botou para traduzir, ela botou para lá fazer um audiobook, né? Porque se tu para pensar, por que tem gente que não gosta de ligação de celular? Porque tu tem que parar tudo que tu tá fazendo, né? E ligar e falar com a pessoa, né? Mensagem de Uhum. texto tá mandando a mensagem aqui, tá fazendo outra coisa ali, né? Não requer todo o teu tempo, né? É verdade. Chamada de vídeo também, tem que ficar parada e aquele tempo ali é só da chamada de vídeo, né? Oi, Brenda. Oi, E que mais que eu tava, em que ponto que eu tava queria chegar quando eu falei nisso? Ah, sim, daí o que ela eu. fez? Ela tinha muita leitura, o que ela fez? Ela fez um audiobook, só que ela botava na mulher do Google para ler. E aí ela fez todo um mestrado assim, gente, porque daí leitura é que nem chamada de celular ou chamada de vídeo, tem que parar tudo que tu tá fazendo e ler, né? E ouvindo, tu pode estar lavando a louça e ouvindo, né? É verdade. Então, antes da gente, de fato, falar, entrar no assunto que é ensino bilíngue, a gente tem que retomar uns anos antes para falar sobre o Brasil, nosso país, e retomar alguns conceitos, não só retomar alguns conceitos, mas também descobrir certas coisas que muitas pessoas não sabem, né? Que é isso que eu coloquei ali, né? O Brasil é plurilíngue. Antes de falarmos sobre ensino bilíngue, é crucial entendermos que o Brasil é um país plurilíngue. No Brasil são faladas 222 línguas. É o 8º país em número de línguas faladas. Gente, vocês sabiam que são 222 línguas faladas no Brasil? Não.
Eu sabia que era bastante, mas eu não lembrava que era 222. Então, sim, o Brasil é um país plurilíngue. O Brasil tem 22 municípios com línguas cooficiais. Línguas. Deixa eu ajeitar isso aqui, você sabe que eu tenho toque, né? Eu. Línguas cooficiais. Opa, deixa eu apresentar ao invés de compartilhar. Então, assim, inclusive, tem aqui perto da minha cidade tem uma região que é a língua portuguesa oficial e o caingangue, que é a linguagem dos índios, né? Tem comunidades caingangue que têm professores nas escolas estaduais que falam caingangue para atingir o ensino para os índios aqui. Então, é uma dessas, né? Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma enciclopédia de línguas do Brasil online. Vocês sabiam disso? Bah, que tri, não sabia? Eu também não conhecia, não. E-book, vamos... Hoje, agora vocês já entenderam porque que eu reservei 5 aulas para o ensino bilíngue, né? Ah, eu acho muito bacana. Eu vi que tu não tá trabalhando numa escola que recebeu certificação bilíngue? Sim, É, né? sim, aham. Ó, esse é o Enciclopédia das Línguas do Brasil, olha só. Português, Nossa, que legal. indígenas, africanas, europeias, americanas, asiáticas e libras. Escolha a língua abaixo, língua brasileira, português, português, variação. Olha que legal, gente. Olha quanta língua indígena, Nossa. meu Deus do céu. Ai, gente, que lindo. Eu queria muito aprender. Vamos ver se tem os caigangue aqui, ó, que eu falei para vocês, ó. Caigangue, Kaiowá, dos índios guaranis, e Tupinambá, dos Tupinambás, né, lá do início, né. As europeias a gente sabe, né, que principalmente aqui no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, ainda hoje, é possível de a gente encontrar pessoas da minha idade que quando criança só falavam alemão ou italiano, tá? E quando ingressaram na escola aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, quando ingressaram na escola, ingressaram falando somente alemão, né? Olha aqui, e o pomerano é bem vasto aqui. Americanas, a língua inglesa no Brasil, dialetos português no Uruguai, espanhol no Brasil. Asiáticas, árabe, chinês, coreano, japonês, coreano no Brasil e libras, ó. Isso que é uma enciclopédia, né? Olha que legal. Que penas que algumas línguas não dá para clicar, ó, não estão clicáveis, que provavelmente eles não têm base de pesquisa, né? Eu estava agora há pouco conversando que o índio brasileiro, quando os portugueses chegaram, eles não ofereceram resistência, né, na sua maioria, contra aquela invasão. Mas os índios norte-americanos, sim, eles eram conhecidos, eles inclusive ficaram conhecidos como com aquela visão negativa nos desenhos até do Pica-Pau, nos filmes, porque eles combatiam os brancos, eles não aceitaram tudo de paz, assim. Os índios norte-americanos eram, olha, eu não lembro que povo de indígenas que eles eram, mas eu não lembro agora de cor, mas eles eram guerreiros, né? Então, por que tem esse mito de monolinguismo no Brasil que valoriza apenas o português, tá? Porque lá no século XVIII, em 1758, se instaurou pelo Marquês de Pombal uma lei de combater as línguas indígenas. E aí a língua portuguesa foi colocada como língua oficial
e eles começaram com esse processo de silenciamento das línguas faladas pelos povos indígenas, tá? Por autoritarismo, né, gente? Por autoritarismo, para forçar as pessoas a falarem a língua portuguesa, para forçar uma identidade brasileira que não existia, porque o Brasil sempre foi e sempre vai ser um povo resultado de múltiplos povos, né? Nós somos muitos povos, nós não somos um povo só, porque nós somos filhos de diversos povos que chegou aí, os espanhóis, os indígenas, os negros, né, os africanos, os próprios portugueses, os alemães, os italianos, os japoneses. Então, a gente é uma mistura de povos e sempre vai ser uma mistura de povos, não importa o que eles façam. Mas eles queriam silenciar essas línguas indígenas. Tá? E aí, o que eles cometeram, o que se chama de... Ai, gente, agora me deu um branco na palavra. Deixa eu ver que eu sei que eu botei essa palavra aqui. Só que tem esse bagulho aqui na minha frente. Deixa eu tirar. Tá. Aí aqui, deve estar mais adiante, eu já falo. Mais tarde, as comunidades de imigrantes que haviam se instalado principalmente na região sul e sudeste do país, aqui no sul, comunidade de imigrantes alemães, italianos e japoneses também passaram a ser alvo de violenta repressão linguística. O ponto alto dessa repressão foi conhecido como nacionalização do ensino e ocorreu durante o Estudo Novo, de 1937 a 1945, sob o regime de Getúlio Vargas. Nesse período, o governo ocupou escolas comunitárias, fechou gráficas que publicavam jornais e materiais didáticos e perseguiu falantes de alemão e italiano, bem como de japonês, tá? Isso são fatos históricos. Então, o governo foi perseguir gráficas que publicavam coisas em alemão, que tinham esse povo que falava alemão, gráficas que publicavam coisas em japonês ou em italiano, porque eles queriam silenciar essas línguas e queriam que todo mundo só falasse português. E foi um movimento tão autoritário, um movimento tão grande, um movimento tão agressivo, que sim, o governo conseguiu fazer com que nos dias atuais, 24 de junho de 2021, as pessoas pensem que o Brasil é um país monolíngue, quando na verdade se fala 222 línguas aqui e o Brasil é um país plurilíngue. E, detalhe, sendo nós, agora puxar aqui para nós, sendo nós filhos de pessoas que falam outras línguas, netos, bisnetos, tataranetos, e sendo plurilíngue, porque as pessoas acham tão difícil aprender outra língua? Porque é mito, é só mito, mais nada, não é difícil. Então, temos aqui, ó, tá aqui, ó, a palavra que eu estava procurando. Temos, então, o que tradicionalmente, como aponta Oliveira, né? As políticas linguísticas do Estado brasileiro voltaram-se para o glotocídio. Glotocídio, ou seja, para o assassinato de línguas, por meio de deslocamentos linguísticos que tinham como finalidade a substituição das línguas minoritárias pela língua portuguesa. Isso se chama, quando eu faço um assassinato de línguas, eu chamo um glotocídio. Gente, eu tenho que falar essa palavra várias vezes para eu me lembrar. Glotocídio, assassinato de línguas, né? O que eles fizeram? Eles fizeram... Quando as pessoas começam a ser perseguidas, que nem na ditadura, gente, existe um silenciamento, porque perseguição, tortura, essas coisas é uma coisa que deixa marcas profundas na vida de uma pessoa. Então, com esse glotocídio, eles conseguiram silenciar essas pessoas, tanto que eu tenho relatos, né? Eu tenho convivência com pessoas que falam alemão, eu tenho convivência com muito mais pessoas que falam alemão da minha convivência. E eles contam que os professores nem se importavam se eles não sabiam português. Tipo assim, ó, estavam um pouco se lixando. Assim como a pessoa que me contou, que tem a minha idade, um pouco mais velho, assim, ó, da minha geração, eles iam e eles se procuravam na hora do recreio
todos os falantes do alemão para conversar, porque eles não aguentavam aquela situação opressora de ficar só ouvindo português sem entender absolutamente nada. Claro que eles aprenderam, né? Aprenderam no grito, mas é uma forma bem agressiva de ensino, né? E engraçado que quando determinaram, alguns anos atrás, quando determinaram o fim das escolas especiais, aconteceu a mesma coisa, colocaram pessoas surdas entre os falantes, né, entre os ouvintes, e os surdos se procuravam na hora do recreio para conversar, porque eles não aguentavam aquele ambiente em que eles não estavam entendendo nada que falasse. Que onde já se viu tu misturar, não que é um problema social, mas tu misturar surdos numa aula de ouvintes e ninguém fazer para eles a versão lá em Libras. Olha que absurdo, gente, que aconteceu, porque eles queriam acabar com as escolas especiais para incluir essas pessoas, mas não tinham base de inclusão para isso. Né? Então, exatamente isso que aconteceu, uma agressão. E isso se repetiu, gente, porque eu estou falando isso de alguns anos atrás. Não do tempo do meu amigo que estava lá na educação infantil, lá em 1979, 77. Eu estou falando de alguns anos atrás. As coisas se repetem por pura ignorância das pessoas. Então, e o momento atual no Brasil frente à globalização e os novos fluxos migratórios? Então, né, graças a Deus, essa porcaria desse tempo já passou. O glotocídio foi feito, né? Mas a gente tem um dizer que a gente fala entre nós, professores de línguas, que é a língua voa e a mão escreve, né? Que a mão vai escrevendo cada vez, a mão vai ficando e a língua vai voando. Então, mesmo com o glotocídio, há esperanças para nós brasileiros, né? Como efeito dos processos de globalização, testemunhamos, conforme o Blumaer e o Rampton, um quadro intenso de migrações transnacionais por todo o mundo e que tem provocado uma expansão de multilinguismo mundial, né? Um exemplo que a gente pode citar, e eu posso citar aqui da minha cidade, é que a minha cidade virou ícone em recebimento dos estrangeiros, estou esquecendo as palavras hoje. Do pessoal que saiu ali do outro país, gente. Vou ter que olhar no mapa, me deu um branco agora. Vou ter que olhar no mapa! Que vergonha. Olha, tá na ponta da língua, mas não sai. Esse povinho aqui, ó. Povinho não porque são pequenos, mas esse povo aqui, ó. Por que não aumenta? Os venezuelanos, tá? Os venezuelanos. A nossa cidade ficou como ícone de recebimento de venezuelano, porque o que aconteceu com a Venezuela depois de todo aquele episódio, né? Com o Maduro, né? O que aconteceu? Primeiro veio os homens venezuelanos em peso. Por isso que aqui eu não sei para vocês aí, não sei sobre outras cidades, tá, gente? Se vocês quiserem falar, por favor, me interrompam. Mas aqui em Esteio, a gente topa em cada esquina com um venezuelano, tá? E o venezuelano, ele primeiramente conseguiu subemprego, né? Então, eles vendem bugiganga, assim, né? Coisas do Uruguai. Mais tarde, olha bem, escutem bem o que eu vou dizer para vocês. Mais tarde, as pessoas mais espertinhas aqui da cidade se deram conta que eles falam espanhol, inglês e francês. E empregaram eles em outros empregos, como em hotéis, em restaurantes, porque eles eram as únicas pessoas que falavam outra língua nesses lugares. Tá? E, claro, eles falam 4 línguas, na verdade, né? Eles são poliglotas, porque eles falam o creole, que é a língua deles também, né? Então, o que acontece? Os venezuelanos, os haitianos e os africanos. Tem esses 3 povos aqui, né? Eu posso estar misturando aí as línguas, mas, enfim.
Acho que vocês entenderam. Posso estar misturando as línguas? Não, posso estar misturando os povos. Mas, enfim, tem muito venezuelano aqui, veio primeiro os homens, assim como os haitianos, veio primeiro os homens. E aí, depois de um tempo que eles conseguiram emprego, eles trouxeram as mulheres e as crianças. E aí, depois, trouxeram as sogras e as mães, né? Mas, assim, tem muito venezuelano aqui, com a mãe lá, com a família lá, né, querendo trazer para cá. E aí, como é espanhol que eles falam, se adaptaram muito facilmente, né? E ainda estamos recebendo venezuelanos, porque lá na escola que a Brenda citou, que eu trabalho, tem alunos venezuelanos. Eu tentando me comunicar com o aluno hoje, né? Porque daí pensa, gente, eu tenho noção, tá? Eu ensino inglês para eles, tá? Eu ensino inglês. Só que os colegas falam em português e ele fala em espanhol. Então, a pobre da criança está tendo contato com 3 línguas ao mesmo tempo. Mas tudo bem, né? Eu dizia para eles assim, close your eyes, que era para fechar os olhos, né? Daí ele não fechava. Daí eu dizia assim, cerra los ojos. E eu acho que ele não entendeu o meu espanhol. Meu espanhol é tribom. Cerra los ojos. Daí ele não... Aí eu perguntei assim, como é teu nome? Meu nome? Homem? Ele dizia assim para mim, homem? Homem? Não, como te llamas? Como me llamo? Daí, gente, fica complicado que ele tem 4 anos, ele ainda está desenvolvendo linguagem espanhol. E aí vem alguém e fala com ele em português, e aí vem e fala tem uma teacher de inglês todo dia lá, pentelhando. Pobre anjo, né? Bom, continuando aqui. Onde é que eu parei? Tá. Essas novas condições globais que têm gerado ambientes sociais e comunicativos complexos, assim como redes de indivíduos que se caracterizam por intensa mobilidade, constituem o Vertovec. Denomina superdiversidade, o que Vertovec denomina superdiversidade. O autor explica que a superdiversidade contemporânea deve ser compreendida como mistura e entrelaçamento de diversidades de diferentes ordens, não apenas de nacionalidade e etnicidades que se intersectam e influenciam a composição, a localização social e a trajetória de vários grupos sociais. Há que se considerar, ademais, que o aumento das trocas comunicativas entre pessoas de diferentes origens tem colocado em evidência a importância da língua inglesa, hoje considerada por muitos a língua da comunicação mundial por excelência. Então, aí, ainda na pandemia, ali no iniciozinho de 2020, antes do baque, que foi em março, né? Eu recebi na minha escola um haitiano que falava as 4 línguas que eu citei, que trabalhava como garçom, porém ele era chamado pela dona do restaurante cada vez que ela tinha reuniões com estrangeiros para fazer a tradução, e continuava recebendo como garçom. Brasileiro sendo brasileiro. Olha só, né? Aí eu fico pensando assim, o haitiano, você sabe, é negro, né? E será que se fosse um americano loiro dos olhos azul com queixo quadradinho, duvido que estaria trabalhando como garçom. Duvido. Então, antes da gente falar em o que é ensino bilíngue, a gente tem que lembrar que o ensino bilíngue tem várias vertentes, né? Tem a educação bilíngue indígena, que nem eu falei para vocês lá dos alunos que aprendem português e caigangue, né? Tem a educação bilíngue para surdos, porque vocês sabem que os surdos não falam a língua portuguesa, porque tu é incapaz de falar uma coisa que tu nunca ouviu, né? Mas a coisa que eu dizia assim, Brenda, fala japonês aí, agora, vamos, como é que é? Não tem como, ela nunca ouviu japonês, como é que ela vai... É a mesma coisa. Libras é a língua de sinais, porque é a única língua que eles se comunicam, né? A educação bilíngue em contextos de imigração, que daí eu falei para vocês desse pessoal que veio do Japão, da Alemanha, da Itália. E a educação bilíngue em contextos de fronteira. Existem diversas cidades na fronteira do Brasil
que tem ali a cidade que está um pedaço no Brasil, um pedaço no outro país, e que eles fazem esse ensino bilíngue das duas línguas, que aqui no Brasil a gente sabe que é o espanhol, né? E que eles fazem esse ensino aí do espanhol e do português para toda a comunidade, que é bem legal, né? É um projeto que poucas pessoas conhecem. E aqui tem um gráfico das escolas indígenas, né? Distribuição de estudantes por nível de ensino da educação básica. E olha só, olha os dados, gente. 72,1% alunos do ensino fundamental. 9,7% alunos do EJA. 10,8% alunos da educação infantil. 7% alunos do ensino médio. 0,4%, ou seja, nem 1% alunos da educação profissionalizante. Vocês viram que começa nos 72% e vai afunilando, né? Ou seja, eles vão desistindo, porque, né? Eu fico pensando comigo, não tem a ver com ensino bilíngue, mas existe um estudo, né, feito, tem uma pessoa que faz uma pesquisa sobre isso, agora alguma coisa com olhos azuis, o nome do vídeo, mas que ela estuda por muito tempo como é que o negro se sentia na sociedade, sendo o tempo todo desmerecido, acusado, e aí ela faz um estudo e mostra para as pessoas como é que é se sentir assim, é bem interessante. Eu vou pesquisar isso aí de novo, vou mostrar para vocês por que eu estou falando isso. Porque Antonieta Megali, que é o nome do ensino bilíngue do Brasil, né, é doutora em bilinguismo, ela fala que língua é poder, né, e com a língua tu pode sim humilhar uma pessoa, tu pode fazer exatamente esse movimento que a gente está vendo nesse gráfico, que é fazer com que as pessoas desistam de aprender porque elas não aguentam aquele ambiente. Esses são os grupos minoritários. Aí, claro, aí tem os grupos majoritários, né, que tem algumas propostas. Dentre as propostas para os grupos majoritários, encontram-se as escolas internacionais e as escolas bilíngues brasileiras, que têm como língua de instrução o português e outra língua de prestígio como o inglês. As línguas que são de um povo rico, digamos assim, são chamadas de línguas de prestígio, né? As línguas que são de povos pobres são chamadas de línguas minoritárias. O alemão ou o francês, dentre outras, né? Essas escolas atendem de forma predominante crianças e jovens das classes privilegiadas, ainda que existem algumas poucas iniciativas públicas, né? Até poucos anos atrás existia uma escola pública bilíngue. Hoje em dia, houve um aumento significativo. Eu não sei precisar para vocês quantas escolas bilíngues municipais, estaduais, públicas existem atualmente, mas não é mais uma. Eu sei que uma tem aqui na minha cidade, bem pertinho da minha casa. Então, assim, e que cresça, e que mais pessoas estudem inglês, porque isso vai acabar gerando um movimento para todos os professores de inglês que estão aí matando cachorro a grito, tentando catar aluno pelo Instagram, né? De botar as pessoas na escola ensinando pelo lado bilíngue. Claro que tem que estudar, mas como se diz, é uma previsão, ó. Se eu pudesse dizer assim, olha, o que eu faço agora? Vai estudar sobre bilinguismo, porque é isso que vai vir. E aí, o que vai acabar acontecendo? Esses movimentos de escolas bilíngues vai acabar com essas escolas de inglês, gente. Vocês já perceberam isso, né? No momento em que a minha escola oferece inglês, por que eu vou botar meu filho no inglês? E aí é uma questão aí daqui 10 anos não tem mais escola de inglês, porque as escolas estão bilíngues. Só na minha cidade tem 3 escolas bilíngues. E a minha cidade é minúscula. As escolas bilíngues são diferentes das escolas internacionais. As escolas internacionais foram inicialmente criadas por imigrantes e expatriados, com a preocupação de propiciar para os seus filhos um espaço no qual a cultura da língua do país de origem fossem preservadas. Em seu início, a instalação dessas instituições
no Brasil vinculou-se fortemente aos movimentos nacionalistas que eclodiram nas últimas décadas do século XIX. E são reconhecidas pelos órgãos de educação oficiais de seus respectivos países, fornecem certificado de conclusão válido tanto no Brasil quanto no exterior, seguem o calendário escolar de acordo com o vigente no país de origem e privilegiam a educação na língua não oficial do Brasil. Atualmente, 27 escolas internacionais estão instaladas no Brasil, 27, sendo que dessas 27, 12 são em São Paulo. Né? E vocês sabem, né? De cada 10 propostas que eu recebo para trabalhar em outro estado, 10 propostas são de São Paulo. O povo já disse, Bruna, vem para São Paulo, Bruna, vem para São Paulo. Eu estive uma vez em São Paulo, não pretendo voltar. A não ser que seja para pegar uma conexão, aí tudo bem. As escolas bilíngues, por sua vez, representam um segmento que mais cresce no Brasil, em pesquisa realizada por Liberale Megali, Antonieta Megali, evidencia-se a existência de escolas bilíngues brasileiras em 19 estados da federação, com a maior concentração no estado de São Paulo, ainda que pareça... Espera aí que eu não consigo ler. Deixa eu ver. Ainda que pareça haver um crescimento significativo desse segmento educacional no Nordeste brasileiro. Ê, vivo Nordeste! Se um dia eu me mudar, gente, sabe para onde que eu vou? São Luís do Maranhão. Para lá que eu vou. Dizem que é só louco que fica no Rio Grande do Sul. Não sei, por enquanto eu sou louca, então. Aqui eu coloco a sugestão desse artigo que eu citei aqui, ó. Sugestão de leitura desse artigo aqui, da Liberale e da Megali. Tá? É só clicar aqui, gente. E aí vocês vão poder ler o artigo em inglês. Olha que chique. Elite Bilingual Education in Brazil, an Applied Linguistics Perspective. Olha que showzinho. Fernanda Coelho Liberale e Antonieta Megali, como eu disse para vocês. E aí, esse é um dos artigos mais importantes que as pessoas mais fazem referência quando querem falar sobre ensino bilíngue. Bilíngue não, né? Bilíngue. E são só 14 páginas, é uma leitura rápida, fácil, que eu super indico. Né? Vou até imprimir ele para eu ter, assim, tipo, como se diz... Nem é 14 mesmo, porque tem umas 5 páginas só de referência bibliográfica, ó. Então, para eu ter, assim, em mãos, sabe? Porque quando a gente tem que argumentar com pessoas de pensamento conservador relacionadas à educação, a gente sempre tem que ter os nossos bases teóricas em mãos. Tá? Dentre as propostas para grupos majoritários, encontros, já falo disso aqui, já foi, né? Sim, acho que já foi. Acho que eu repeti sem querer. É, isso aqui. Eu repeti sem querer esse aqui, eu tenho que arrumar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Uhum. É, deixa eu tirar isso aqui. Era para ser uma sugestão de leitura, mas aí depois eu coloco uma outra coisinha. Ou outra, depois coloco outras sugestões de leitura. Mas, então, a gente falou aí sobre o glotocídio, a gente falou sobre escola internacional, a gente falou sobre, enfim, o que mais? Brasil plurilíngue, 222 línguas, 22 cidades com línguas cooficiais, né? Olha quanta coisa. Gente, o tempo voou. Fiquei meia hora só nessa parte. Gente, achei que tinha passado 10 minutos. Tá, mas e aí, o que é afinal? O que é educação bilíngue? O que é educação bilíngue? Então, se tem grupo majoritário, se tem grupo minoritário, se tem blá, 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 como é que se define o que é bilíngue e o que não é? Então,
A definição do conceito de educação bilíngue é complexa e pode variar em diferentes contextos, porque depende de uma série de aspectos, como a comunidade em que se insere, os interesses dos agentes envolvidos, o status econômico e social dos sujeitos que a compõem, a presença ou não da regulamentação para seu funcionamento, o prestígio das línguas utilizadas e como os meios de comunicação compreendem e propagam um fenômeno dentro de outros. Lembrando que somente o Estado de São Paulo tem regulamentação escrita, e quando a gente fala em regulamentação, né, só pode ser escrita, comprovada, assinada para a escola bilíngue. Os demais estados estão deixando a desejar, e qualquer escola pode dizer que é bilíngue mesmo não sendo. Eu, particularmente, desconfio, tá, gente? É uma desconfiança minha. É um sexto sentido meu, que os demais estados vão imitar o estado de São Paulo. Então, o que eu fiz? Como eu sou a coordenadora pedagógica e professora da escola que eu estou atualmente, eu adaptei todo o ensino bilíngue de acordo com o que é dito pelo estado de São Paulo. Porque se me pegarem, não vão me pegar com as calças na mão, eu vou ter tudo organizado já, entenderam? Porque hoje em dia não há regulamentação nenhuma no Rio Grande do Sul sobre escola bilíngue. Nenhuma. Só em São Paulo. Nenhum outro estado, só em São Paulo. Para vocês verem, gente, olha só o que a gente está falando. Não há regulamentação para uma coisa que já vem acontecendo há anos, porque eu trabalho desde 2005 em escolas bilíngues. Mas eu sei que elas não existem desde 2005. Eu estou falando para vocês que não existe regulamentação de uma coisa que já acontece. Olha a importância que se dá para a educação nesse país. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha nacional, literalmente. Além disso, Mello esclarece que há na literatura uma vasta gama de termos e tipologias que muitas vezes são coincidentes e outras tantas são conflitantes. Isso pode ocorrer porque a concepção de língua ou linguagem adotada por diferentes pesquisadores pode ser diversa, assim como o foco de estudo dentro do amplo escopo de pesquisas derivadas da temática. Para delimitarmos nosso entendimento sobre o conceito de educação bilíngue, nos apoiaremos inicialmente em Hammers e Blank, o que descrevem educação bilíngue como qualquer sistema de educação escolar no qual, em dado momento e período, simultânea ou consecutivamente, a instrução é planejada e ministrada em pelo menos 2 línguas. Tcharam! E aí, quando ele dá esse conceito, ele delimita, na verdade, né? O que é educação bilíngue e o que não é. Né, ó, vamos again, let's do it again. Qualquer sistema de educação escolar, sistema de educação escolar. O que nós temos de sistema de educação escolar hoje? Educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. Essa é a educação básica. Em dado momento e período, simultâneo ou consecutivamente, ou seja, eu posso ter 2 professoras na sala, uma falando em português, outra em inglês, ou uma fala em português e depois a outra fala em inglês. A instrução é planejada e ministrada em pelo menos 2 línguas. Isso é o que fala ali os tiozinhos, né? Que é o Hammers e o Blank. E uma literatura de 2000, gente, 2000, não é de 1980, é de 2000, só faz 20 anos. É importante ressaltar que a partir dessa perspectiva não se compreende como a educação bilíngue programas nos quais a língua adicional é ensinada como matéria e não é utilizada para fins acadêmicos, ou seja, para a construção de conhecimento em áreas diversas. Dessa forma, entendemos que a educação bilíngue é diferente de programas tradicionais que ensinam uma língua estrangeira, ou seja, a minha escola de inglês não é uma escola bilíngue, é uma escola de inglês. Ah? Ali, a educação bilíngue é vista como língua como meio de instrução. O que é isso, língua como meio de instrução? O que é isso? É quando, por exemplo, eu quero ensinar que os animais são vertebrados e invertebrados, e eu ensino em inglês.
Ou seja, eu uso a língua para ensinar um conteúdo. Eu não uso a língua para falar dos verbos de ações, para falar do verbo to be. Eu uso a língua para falar sobre um outro conteúdo que eu tenho objetivo. Que nem diferente desses cursos que é língua como matéria, que eu vou falar com os alunos sobre verbo to be, sobre simple present, sobre present continuous, e assim sucessivamente. No contexto bilíngue, eu vou utilizar a língua para comunicar qualquer assunto. Eu posso falar sobre os invertebrados, sobre os vertebrados, eu posso falar sobre geografia, política, história, matemática. Eu só não posso falar sobre português. Não, até sobre português pode falar, eu estava brincando. Além disso, se compararmos a educação bilíngue com um programa tradicional de ensino de língua, há algumas outras diferenciações que merecem destaque. O papel das línguas, a estrutura do currículo, o papel do professor. Educação bilíngue e ensino de línguas, algumas diferenciações. O papel... Peraí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. O papel do professor também difere de um modelo para outro. Em um programa de ensino de línguas, o professor é um educador linguístico, ou seja, é responsável pelo desenvolvimento linguístico e ampliação do repertório do aluno. Todavia, na educação bilíngue, o professor da educação infantil ou dos anos iniciais do ensino fundamental é responsável por ministrar disciplinas por meio dessa língua adicional. Isso quer dizer que o professor deve, por exemplo, dar aulas de matemática ou ciência nessa língua adicional. Entenderam? Sim, ficou claro o que é ensino bilíngue e o que não é ensino bilíngue? Ou seja, se eu criar um projeto, por exemplo, assim, ó, as formigas têm patas, eu posso fazer em inglês. Gente, eu não bebi hoje, eu juro, viu? Hoje. É que eu amo esse assunto e eu me empolgo, né? Dá para notar, né? Mas eu posso falar sobre absolutamente qualquer coisa, eu posso falar sobre arte, né? Sabe aquela vontade que sempre teve de ensinar ciências ou arte? Aproveita e ensina inglês, se eu estiver numa escola bilíngue. Eu tenho paixão por arte. Então, no dia que eu estiver ensinando arte para meus alunos, eu vou assim, viajar na maionese, e como é educação infantil, eles vão viajar junto. Pensando em seu escopo linguístico, a educação bilíngue deve ser compreendida a partir do desenvolvimento multidimensional das duas ou mais línguas envolvidas. A promoção de saberes entre elas e a valorização do translinguar como forma de construção da compreensão do mundo de sujeitos bilíngues. E aí, gente, a coisa mais incrível do mundo, porque eu estou tirando todo esse... eu tenho que botar as referências depois, tá? Eu não vou esquecer. Todo esse conteúdo, todo esse conhecimento, gente, eu estou retirando tal e qual, Ctrl+C, Ctrl+V, do curso e também dando print nas imagens deles, né? Mas como são coisas de artigos, são coisas que tem nos livros, enfim, né? Do meu curso de especialização em... Eu vou mostrar para vocês. Vocês querem ver? Ai, muito obrigada. Sim. Vocês querem ver? Vocês têm interesse em ver lá dentro como é que funciona? Gente, assim, ó, esse curso, eu não tô exagerando. Esse curso de especialização, ele salvou a minha vida. Ele é 50% responsável de ter salvado a minha vida, enquanto que 50% do outro curso que eu fiz Eu vou mostrar os dois para vocês. Por quê? Porque é meu papel como professor estimular os outros professores a estudar. Então, eu vou mostrar os dois para vocês. Antes, deixa eu só terminar essa página. Então, a educação bilíngue é desenvolvimento linguístico, desenvolvimento intercultural, aprendizado e articulação de conteúdos, desenvolvimento de habilidades e competências. A primeira especialização que eu fiz foi em ensino de língua inglesa. Só que era tão... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Só um minutinho. É tão completo, mas tão completo, que era como se tivesse... Porque o professor Stefan foi meu professor lá, né? Como se tivesse um curso de
de novas tecnologias na educação, porque a minha primeira especialização foi em novas tecnologias na educação, tá? Foi a minha primeira. E a segunda foi ensino de língua inglesa, e agora, eu não sei a ordem, tá, gente? Mas, enfim. Agora eu tô fazendo esse aqui. Esse eu já concluí, que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só tentar entrar aqui, senão eu vou ficar perdendo meu tempinho. Acho que eu já segui assim 1 milhão de vezes para entrar aqui. Mas, enfim, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou abrindo o outro, daqui a pouco eu mostro esse aqui. Só um minuto. E se vocês quiserem perguntar, se vocês quiserem falar, aproveite esse momento que eu estou verificando meu e-mail para poder abrir o sistema para vocês. E perguntem, e comentem, e falem, e tirem as suas dúvidas, porque é importante eu ouvir a vozinha de vocês também. Comentem alguma coisa que vocês se surpreenderam muito, assim. Eu acho que é interessante essa questão que você iniciou falando das línguas, né? Eu vejo muito na escola pública, os alunos falam que é difícil aprender inglês, né? Para que aprender uma outra língua? E aí a gente vendo a quantidade de línguas que a gente tem no nosso país, né? A cultura e tudo mais, que é uma bobagem, né? Isso que eles está enraizado neles, que eu não vou aprender, porque eu não vou usar, porque é difícil. É triste, né? Eu acho isso muito triste. É aquilo que eu disse para vocês já em uma outra oportunidade. É eu enfiar minha cara no meu mundinho e não querer sair dali nem para olhar os outros mundos. Nem para simplesmente nada, porque eu quero ficar aqui, ó, não quero ver, não quero ver. E o problema não é isso, não querer conhecer, não querer aprender, não querer ver, é muito grave, gente. É muito grave. É que é uma forma de alienação, né? Desde o do sistema já. Isso daí já vem acontecendo, tipo, nem sei quando, mas é uma forma que eles fazem. Tipo, hoje eu tava conversando com um amigo e aí a gente tava falando exatamente dessa questão, tipo, da alienação em vários tipos de assunto. E é aí que as coisas vão acontecendo, as coisas ruins, os problemas vão acontecendo, porque eles acabam conseguindo o que eles querem, que é alienar a população, e é aí que a educação acaba meio que tomando, assim, porque. E os professores, inclusive, né? Porque eles, querendo ou não, têm um certo limite de expressão no que eles querem e no que talvez seja vontade de ensinar, e acaba não, às vezes não podendo, ou tendo até medo, dependendo. Gente, esse aqui é dentro da Estácio, ó. Tá? Estando dentro da Estácio, o conteúdo era gramático. Aí tu vai aqui, sala de aula, rota de aprendizagem. Isso aqui tu vai acessar o chat, fazer os downloads, ó. Eu tô há 1 ano formada. Eu ainda tenho acesso. Tá? E aí tu vai descendo, ó. Depois gramática 2, depois gramática 3, depois vocabulário 1, vocabulário 2, abordagem comunicativa no ensino de língua inglesa, habilidades linguísticas receptivas, compreensão escrita e oral. E aí, sim, a gente tem as gravações das aulas, ó. Deixa eu mostrar para vocês se está aqui. Que já faz 1 ano que eu não... Ó, é assim, ó. E aí tu vai. Isso aqui tudo é vídeo, tá vendo? Desse conteúdo aqui. Habilidades linguísticas receptivas. Então, aqui está a introdução, reading habits, receptive skills.
E aqui, ó. Let us now check the lesson plans that have been designed by the two groups of students. Just recapping on the task to design a lesson plan that is suitable to specific target learners, okay? So could you just briefly say, give us the information about your target learner? Ela está dando aula para os presenciais e nós que somos de outros estados estamos em AD assistindo a gravação, ó. Okay, there are 10 teenagers, low intermediate level, and we decided to work on language function. Tá? Aí, por exemplo, deixa eu mostrar uma do professor. Daí teve lá, no meio do curso, enquanto eu estava fazendo, na minha vez, na minha turma, o professor que dava aula de gramática 1, ele faleceu, aí o Stefano assumiu, né? Mas eu acredito que as gravações ainda é dele, o professor. Deixa eu ver. Tá ali o nome do Stefano, mas não é o Stefano que dá, não. Acho que aqui é só apresentação da disciplina. Deixa eu voltar lá. Que era aquele professor que escreveu o dicionário Webster, né? Então, assim, uma perda gigante para nós. Ah, não, esse aqui eles já atualizaram com o Stefan, ó. Mas era ele que dava. Agora esqueci o nome dele, mas ele faleceu, ele ia para academia, teve uma parada cardíaca, né, gente? Ia para academia, fazia tudo bonitinho, né? E faleceu. Opa! Daí que eu abri sem querer aqui. Tá, deixa eu pegar uma aula do Stefano, porque o Stefano canta, dança na aula, gente, assim, é uma diversão. Gosto muito dele, ele é muito legal. Habilidades Eu linguísticas sigo ele. produtivas, a produção oral e escrita, mas o Stefano dá todo, ó, a metodologia de pesquisa da professora Renata. A professora Renata foi a minha orientadora do TCC. Aqui, ó, técnicas de correção é da Simone. Simone é um amor. Uso de a gente tem, se eu não me engano, a gente tem 3 usos de novas tecnologias. Tem, então, uma especialização dentro da outra, gente. Olha aqui, ó, são três disciplinas sobre o uso de novas tecnologias. Então, quando eu fiz e as 3 são com o Stefan, quando eu fiz essas 3 disciplinas, o meu mundo sobre novas tecnologias abriu, e eu já tinha feito uma especialização sobre novas tecnologias. Então, essa aqui era muito melhor, e essa aqui era sobre ensino de língua inglesa, não era sobre novas tecnologias. Para vocês verem. Na verdade, o curso de novas tecnologias que eu fiz na educação, uma especialização, era uma porcaria. Eu ensinava o básico do PowerPoint, olha lá. Então, isso aqui que o professor Stefan ensina nessa especialização, meu Deus do céu, gente. É algo assim, ó, que na verdade, não é uma especialização em ensino de língua inglesa, é uma especialização de ensino de língua inglesa em mais de novas tecnologias na educação, porque a aula que ele dá é um show à parte. All right. Technology. Well, we had a little experience recording voices and stuff. Lessons learned there. What are some of the lessons? We try to stick to the basics, right? So we might probably just, but when we listen to our own voices. Viu? A aula dele já é uma diversão por si só. Então, aqui são 3 disciplinas de gramática, 3 novas tecnologias da educação, ó. E aí o projeto que eles pedem para a gente fazer não é um TCC, é um projeto de ensino. O TCC é um projeto de ensino. E aí em dupla, né, um grupo, e a gente fez um e-book e tiramos 10. Eu não fiz sozinha, foi eu e mais 2, né? Mas aí, tá aí, novas tecnologias, não, ensino de língua inglesa, gente. Esse é ensino de língua inglesa, mas é um curso aqui, ó, curso ensino de língua inglesa, tá aqui, ó. Mas é um curso assim, ó, e fora que a gente ganhou não só o diploma da Estácio, mas a gente ganhou junto o diploma da Bridge, né, que é o diploma internacional, que é em parceria com a Estácio. A gente ganha um diploma internacional e um nacional. Então, super vale a pena e não é nada de absurdo de caro. Tá? E agora, do Instituto Singularidades,
Deixa eu abrir aqui. Que eu achar, assim, ó, eu tenho experiência com especialização em EAD. A primeira que eu fiz era um lixo, e eu achava que, tá, então deve ser assim, sabe quando diz, deve ser assim mesmo, né? A gente diz assim pra gente, pois é, não tem com o que comparar, certo? Não tem com o que comparar, tu. Aí eu achei o sistema, quando eu comecei a fazer da Estácio, eu disse, meu Deus, gente, que luxo é Estácio, que organização. Fiquei assim, apaixonada, tá? Aí amei a Estácio, né? Daí eu pensei, eu vou fazer. Daí eu disse, não, eu vou seguir fazendo, visitando outras universidades, porque isso me dá credibilidade, não ficar só numa, né? E aí eu fui para o Instituto Singularidades. Gente, o Instituto Singularidades, quando eu achei que a Estácio era ótimo, eu percebi que o Instituto Singularidades é muito melhor, tá? Aqui está o painel de controle, tá? Então, eu já concluí o M1, o M2, o M3, o M4 e o M5. O M6 eu não comecei ainda, mas fala sobre neurociências, e o M7 sobre literatura em contextos bimultilingües. Isso que eu trouxe para vocês, eu tirei do M1. Eu ainda não trouxe nada do M2, nem do 3, nem do 4, nem do 5. Mas eu também quero, dentro desse contexto de ensino, falar sobre neurociências, porque é um conteúdo que está que nem o ensino bilíngue. Gente, vocês não sabem a sede que eu tô para abrir esse conteúdo, porque eu recém entreguei o tema desse aqui, né? Que a prof me passou minha nota. Recém desse, para cada um desses, tu tem que entregar um trabalho bem feito, e eles te dão uma nota, tá? E aí, fora isso, deixa eu mostrar para vocês. Ele tem as conferências, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Ó, as conferências. Então, volta e meia tem aí uma conferência para tu assistir, de graça, óbvio, né? Aí tem as tarefas que tu faz, e aí tudo que eles fazem, tu é notificar. É assim, show. Deixa eu abrir um para vocês verem, tá? Por exemplo, planejamento integrado, que eu acabei de terminar. É assim, ó. Tudo que tá aqui tem no e-book também. Então, tu vai ali na apresentação, passo 1, passo 2, passo 3, todos têm 10 passos, tá? E o passo final é o trabalho que tu tem que fazer, o passo 10. Então, tu vai na apresentação, aí eles te dão uma sugestão para quando tu tem que terminar, né? De conclusão do módulo. Aí tem a professora da disciplina te dando as boas-vindas. Aí tu clica em próximo aqui embaixo. Aí o passo 1, assim, ó. Aí tem o fórum que tu vai, ou tu simplesmente assina, ou tu responde e assina, né? Aí, passo 1, língua e conceito. Aí tu baixa o e-book aqui, mas tudo que tá no e-book tá aqui, tá? Inclusive os links para acessar os vídeos. Aí a gente pode fazer comentário, aí vai lendo, ó. Aí tem indicação de vídeo, tem indicação de artigo. Esse aqui é um portal de cultura tão gigante, gente, que eu super indico. Ó, língua e a BNCC, indicação de leitura. Aí tu clica e vai, ó, fazendo acesso às coisas, ó. Tá? Ó. Direto aqui ou no e-book. Tá? Aí, lá pelas tantas, tem um exercício. Aqui não apareceu agora, mas tem um exercício. Aí tu faz o exercício e te dá a resposta na hora. Um exercício, assim, interativo, tá? Aí tem o fórum, aí o povo fala, não sei como é que tem tanto tempo, tá? E aí passo 2, integração entre língua e com conteúdo. Aí tem o e-book do passo 2, aí tem o vídeo. Quer ver, ó? Aqui tem exercício, se eu não me engano, ó, tá carregando. Ó, aqui tem exercício, olha como é que é o exercício. Esse exercício é como se fosse um resumo do conteúdo. Então, quando tu faz e acerta e faz direitinho, ele não tá aparecendo aqui, porque ele tá carregando, mas ele aparece um botãozinho escrito começar, e aí tu tem que arrastar, tem que ligar, tem que fazer várias coisinhas assim, bem divertido aqui, ó, começar, ó. Aí tu tem que arrastar, entendeu, ó? Como é que é feito o Clio? Ó, objetivos coletam rochas, tá? Atividades
elementos relacionados, o que os estudantes fazem, ó, aí tu vai, ó, elementos relacionados à língua, gêneros, comparar e contrastar, atividades, classificação de rochas, objetivos de aprendizagem, palavras-chave, não é isso. Tá? Não tá certo, eu sei que não tá certo, mas é só para mostrar para vocês. Daí tu verifica e aí te dá, opa, tá, tem uma coisa errada. Aí conforme tu vai, daí tu vai de novo, daqui a pouco ele vai te dando a resposta, ele vai te ajudando, ó. Dica, o objetivo da aprendizagem é a classificação de rochas, tá vendo? Ó, objetivo é a classificação de rochas, tá certo? Aí tu continua, ó. Daí dica, uma das atividades é observar. Ah, daí eu já sei que tem alguma coisa errada, porque o meu observar tá lá em gêneros, ó. Tá? Ó, tenta novamente. O que os estudantes fazem é coletar rochas. Tá vendo? O que os estudantes fazem é coletar rochas, tá certo? E aí vai, uma das palavras-chave é sedimentary. Ah, claro, eu botei elementos relacionados à língua. Ó, eu sei que ainda está incorreto, porque eu sei que não, um dos elementos relacionados à língua é comparar. Comparar, então tá aqui, ó. Opa. Vai te dando, ó. Ah, agora eu acertei tudo. Então, assim, esse é um passo a passo, daí te dá até a próxima, esse é um passo a passo de como criar um CLIO, né? Um planejamento em CLIO, que a gente vai ver isso mais adiante, tá? Aí tem vídeo. Gente, assim, ó, é simplesmente fenomenal isso. E aí, lá na Estácio, não é todos os professores que fazem isso. Aqui no Instituto Singularidades, é todos os professores que fazem isso. Lá, quem fazia isso era só a Simone e o Stefan. Os outros professores não te davam uma gama de coisas assim para tu pesquisar e aprofundar o assunto. Entendeu? Por isso que o Instituto Singularidades é top, né? Por isso, gente, que há diferenças entre formações em universidade X e Y. Porque vai muito de como o teu professor te conduz. Não é tua culpa se o teu professor não te conduziu bem. Por isso que o professor é tão culpado, porque é parte do teu trabalho saber conduzir o teu aluno. E eu me achei muito bem conduzida pelo Stefan, as novas tecnologias da educação, que me abriu toda essa gama de leque para fazer e-books. E depois, agora aqui, quando eu comecei a estudar as metodologias de ensino em ensino bi e multilingüe, olha que bonitinho. Ó, daí tu vai arrastando, ó, as coisinhas que vão aparecendo. Aí, ó, tá abrindo ainda. O que é cultura, o que é contexto, né? E aí tu vai arrastando assim, ó, e vai colocando, ó. É bem legal. Mas assim, enfim, o que aconteceu? Quando eu comecei a dar aula em escolas bilíngues, era nos passado uma coisa completamente diferente. Por exemplo, era proibido dizer assim, ó, pessoal, abra o book na page 30, misturar as duas línguas, que eles dizem assim, que língua é essa que tu tá falando, né? Agora vocês vão ver que mais adiante, né? Que isso é um método para fazer tu ativar o inglês na tua cabeça. Né? É dentro da metodologia do ensino bilíngue, é translanguage. Isso te ajuda a aprender inglês. Tá? E aí, tudo que me foi ensinado lá, porque quando eu comecei a dar aula em escola bilíngue, o acesso à leitura sobre esse assunto era zero. Zero. Gente, quando eu comecei a dar aula em ensino bilíngue, o acesso ao ensino de inglês para criança era assim, tinha um livro, entre 30 mil livros sobre ensino de língua inglesa, tinha um livro de ensino de língua inglesa para criança. Então, o acesso era zero. Se o ensino de língua inglesa para criança era zero, imagina de bilíngue. Bilíngue nem existia assunto sobre isso. Então, a gente tinha que se virar, literalmente. O que aconteceu? Né? A gente acreditava no que nos diziam, a gente fazia reuniões e as supervisoras, orientadoras, né, passavam esse tipo de informação, que língua é essa? E aí, quando eu comecei a estudar, fazer esse curso, eu percebi que tudo aquilo que eles nos ensinaram estava errado. E como eu sempre fui rebelde, eu fazia do meu jeito,
Eu me perdoei porque eu vi que o que eu fazia era certo, porque eu sentia que aquilo era o melhor para os alunos, eu sentia que aquilo dava certo. Então, eu me rebelava, fazia do meu jeito, e era esse o jeito que dava certo, não o jeito que elas tentavam enfiar a goela abaixo, sabe? Às vezes, como professor, a gente tem um sentimento que aquilo não é certo, que aquilo está errado, que aquilo é agressão ao aluno. E a gente tem que confiar no nosso sexto sentido, porque o nosso sexto sentido nos diz muita coisa, muita coisa. Então, aqui, vamos seguir aqui. Fizemos um parênteses para estimulá-las a fazer especialização, mas seguimos aqui, ó. Então, o que é educação bilíngue? É exatamente isso. Não ensinar a língua pela língua, ensinar um conteúdo com aquela língua, utilizando aquela língua. E aí, uma coisa que a Antonieta Megali falou, e que essa frase dela, gente, fez assim na minha cabeça, ó, plim! Você sabe quando tu ouve uma coisa e aquilo faz total sentido na tua cabeça, e diz assim, é mesmo! E aí foi isso que ela disse assim, ó, eu não sou um duplo monolíngue. E aquilo fez assim em mim, porque o que acontece, tá? Para te considerarem bilíngue, tudo que tu sabe na tua língua materna, tu tem que saber na tua língua, na segunda língua, né? Certo? Não, errado. Errado. Porque tu não é um duplo monolíngue. Tu é um ser bilíngue. E quando tu é um ser bilíngue, tu utiliza as duas línguas para aprender a segunda. Não só a segunda língua. Então, essa visão monoglóssica de língua, que se chama monoglóssica, é a visão que a gente tinha lá no passado, que quando eu sou criança, eu desenvolvo as línguas no mesmo lado do cérebro. Depois que eu cresço, eu desenvolvo a língua de um lado e de outro. Mentira! Mentira que te contaram, mito. Isso é um mito. Número 1, tu nunca vai ser capaz de desligar a tua língua materna. Tu não desliga. Então, quando as pessoas falam assim, ó, ai, eu esqueci como é que se diz em português, eu só sei inglês. Ou elas estão de piada, ou foi um momento de lapso na memória delas, porque tu não consegue desligar tua língua mãe, nunca. Então, ela não se desenvolve separada as duas línguas. Elas se desenvolvem juntas. E elas precisam de uma e da outra para sobreviver. Tu nunca vai aprender inglês sem a ajuda do português. O português só te ajuda a aprender inglês. Tá? E aí, a visão monoglóssica é essa, tá? De que tem que fazer aquela imersão, terminar com a língua portuguesa e falar só inglês na aula ou na língua que está aprendendo, né? E a visão heteroglóssica é exatamente essa, comprovada cientificamente, de que tu precisa da tua língua mãe para aprender uma segunda língua. E que não existe essa história. E olha o golpe, gente. Olha o golpe que tá na cara de vocês. Não existe essa história de eu vou te alfabetizar em inglês. Ninguém alfabetiza ninguém em inglês. Tu só alfabetiza. Alfabetiza. Ponto. Quando a criança se alfabetiza, ela se alfabetiza. Ela não se alfabetiza em português e inglês. Ela se alfabetiza nas duas línguas ao mesmo tempo. Tu só diferencia os fonemas, tu não faz uma alfabetização inteira. Tu só diferencia os fonemas, mais nada, tá? Aí aqui eu dou diversas sugestões de vídeos para vocês, tá? Que eu assisti. Esse aqui é muito bom. Esse pessoalzinho, conversa com ela, é um pessoalzinho super bacaninha, assim, super gente boa, né? Esse eu assisti também, esse cara que entrevista ela sabe muito, então faz umas perguntas bem coerentes. Esse é aquilo que eu falei para vocês, que ela fala que língua é poder. Por que língua é poder, né? Essa é a Antonieta, falando ela e não estou dizendo, essa é a Antonieta Megali, tá, gente? Que é o nome do ensino sobre, ensino de bilinguismo, ensino bilíngue no Brasil. Ela é doutora em ensino bilíngue. Ela é coordenadora do curso do Instituto Singularidades e ela é coordenadora do curso aqui do Rio Grande do Sul, que é do Instituto de Novo Hamburgo, que também faz especialização bilíngue. Instituto Evangélico INH, Instituto Evangélico de Novo Hamburgo.
Ela é coordenadora desses 2 cursos. A mulher é fodástica, tá? E aí, a gente vai para os tipos e modelos de educação bilíngue. Modelos monoglóticos de educação bilíngue, que é aquilo que a gente acreditava, né, gente, que a língua inglesa estava aqui, a portuguesa estava aqui, e não é, tá? Uma visão monoglótica da linguagem assume que práticas linguísticas legítimas são apenas aquelas que promulgadas por monolíngues. Dessa visão de linguagem derivam 2 tipos de educação bilíngue. Número 1, programas que promovem uma educação subtrativa de bilinguismo. Programas subtrativos têm como objetivo promover o aprendizado da língua de prestígio em detrimento da primeira língua. Pode ser representada como L1 mais L2, menos L1 igual a L2, né? Língua 1, entendemos assim, português mais inglês, menos português igual a inglês, tá? E programas que promovem uma educação aditiva de bilinguismo. Essa é a monoglótica, é aditivo, não é simultâneo, não é junto, é adicional, é aquele cursinho oferecido para o aluno, né? Na escola, estamos falando da escola regular. E os modelos heteroglósticos, que é o que foi pesquisado recentemente, só há 20 anos, né? Que é o mais novo, comprovado cientificamente, com artigos, pesquisa, blá, 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 com todos os parâmetros, com todas as bases que vocês quiserem, né? Não é conteúdo de Facebook ou de Instagram, isso é conteúdo validado cientificamente. Então, o Garcia propõe, no século XXI, os conceitos de bilinguismo aditivo e subtrativo sejam reconsiderados a partir de uma visão heteroglóssica, que não considera essas línguas como separadas completamente, e sim que o sujeito se constitui na imbricação, que é relacionar ambas as línguas. Nesse sentido, Cummings propõe o que denominou-se de Common Underlying Proficiency, como mostra a figura abaixo. A figura abaixo, a língua 1 e a língua 2, elas ficam o tempo todo num change, numa troca, para que o aluno aprenda a língua inglesa. Então, o teu cérebro, ele não está contra ti quando ele enfia um português no meio. O teu cérebro está a teu favor. Ele está te ajudando, tá? Porque ele sabe que tu não aprende inglês nem português. E se tu tentar começar a aprender espanhol, que nem eu, tu vai enfiar umas palavras em inglês no meio, porque ele sabe que tu tá falando outra língua. Esses dias eu falei assim, ó, não sei o que, e botei um "the" no meio da palavra em espanhol. Eu disse, gente, eu tô fazendo um... Mas é isso, ele tá ativando, ó, tá aprendendo uma segunda língua. Uma terceira língua, na verdade. Então, ó, ele ativou a minha parte que eu falo outra língua. Então, ele tá me dando... Claro, até eu conseguir separar, dizer, ó, cérebro, isso é espanhol, calma, não confunde. Vai demorar um pouquinho, porque eu tô treinando, né? Mas vai funcionar. E aí, não é só a língua materna me ajudando, é a minha L1 e a minha L2 ajudando eu a aprender a L3, gente. Olha que fantástico. A ideia de que as línguas não estão armazenadas separadamente, pelo contrário, as informações de uma interagem com as de outra. E com base nisso, Garcia propõe os conceitos de bilinguismo recursivo e dinâmico. O recursivo, segundo a autora, refere-se a casos em que o bilinguismo é desenvolvido após as práticas linguísticas de uma comunidade terem sido suprimidas. Nesses casos, o desenvolvimento da língua materna da comunidade não pode ser considerado uma simples adição que tem início em um ponto monolíngue, uma vez que a língua ancestral continua sendo utilizada em cerimônias tradicionais e por alguns membros da comunidade em diferentes graus. Esse é um caso, tá? Que não é o nosso no momento. De acordo com Garcia, o bilinguismo nesses casos é recursivo, porque alcança novamente algumas práticas linguísticas ancestrais, enquanto elas são redirecionadas para novas funções e, com isso, ganham ímpeto para serem projetadas no futuro. Tá? O nosso tipo de bilinguismo não é recursivo, porque a gente nunca falou inglês antes, né? Faltou uma parte aqui, mas eu vou pegar ali para mostrar para vocês.
Acho que eu comi uma página sem querer, mas não tem problema. Não tem problema. Porque tá aqui no meu rascunho. Gurias, falem. Vocês ficaram chocadas como eu ou não? Saiu com a consciência leve hoje. Muito leve. Porque eu era uma pessoa que me cobrava muito nessa questão, assim, de não, sem português, não sei o quê e tudo mais. Legal. Bem Aí legal. tu pensa, né? Se tu tá saindo com a consciência leve, tu imagina eu, depois de anos fazendo isso e me culpando. Essa aula não foi, eu não posso nem dizer para vocês que foi que foi assim uma redenção, gente. Eu fiquei assim, ó, eu fiquei nas nuvens. Eu me achei assim que eu era a mais esperta do mundo por fazer uma coisa anos antes do meu tempo, sabe? Eu me achei assim um ser supremo, né? Porque eu já fazia isso e ainda faço, né? E quando os alunos quando eles estranham, eu falo para eles que explico sem medo, tá? Que a língua portuguesa ajuda a aprender a língua inglesa e faço esse translanguage que se chama translanguage, que é tu dizer assim, people, open o livro na page 32, entendeu? Esse translanguage. Qual é o nosso programa de ensino, né? O nosso não é o recursivo, porque o recursivo ele remete lá uma língua que foi falada e morreu. O nosso é o bilinguismo dinâmico, tá? Que ela se ajusta às nossas práticas linguísticas atuais e ela, porque a gente tem um objetivo de aprender uma língua de prestígio, né? E também faz um Dual Language Program. O que é um Dual Language Program? É fazer um programa duplo, né? Que tu vai ensinar ciências em português e inglês, que tu vai ensinar matemática em inglês e português. E, para não ficar aqui dizendo uma abobrinha, né? Depois eu vou arrumar lá direitinho e botar no Classroom, tá? No Google Classroom lá. Deixa eu apresentar aqui. Na próxima aula, nós vamos aprender sobre as abordagens de ensino integrado. Porque o que a gente chegou? A gente chegou até o ponto em que a língua não é ensinada pela língua. A língua é ensinada com um fim. Então, o ensino passa a ser integrado. Ciências ensinado em inglês, matemática ensinado em inglês, história ensinado em inglês, geografia ensinado em inglês. Então, passa a ser um ensino integrado. E existem abordagens, ou, como vocês preferirem chamar, metodologias. E, obviamente, eu tenho uma do meu coração que eu amo de paixão, mas eu vou mostrar todas para vocês, tá? Isso para a aula que vem. Ó, hoje, nós já recuperamos mais 20 minutos, eu já perdi na conta aí. Não, a gente recuperou uma aula inteira já. Isso é ótimo. A gente só tem mais um class em class para recuperar agora. Que a gente tem mais 4 aulas, e daí a gente consegue recuperar nessas 4 aulas bem tranquilo. Gurias, alguma pergunta? Acho que não, foi bem interessante hoje. Eu sei que eu falo demais, tá? Mas vocês podem me interromper, sem problemas. Gente, eu nem vi que a Brígida estava aqui. Como é que eu autorizei ela e não vi ela? Oi, Brígida. Oi, Bru, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo, e vocês, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu tô aqui meio
Eu, assim, tô mais como ouvinte, tô assim, eu acho que todos, né? Corrigindo provas e provas para fechar esse bimestre. Oxi. É isso aí. Mas que bom que tu tá ouvindo, porque é esse o objetivo, Brígida. Sabe por quê? Tu tá fazendo uma coisa e tá me ouvindo. Isso é importante. Eu nem quero que tu pare tudo para me ouvir. Eu quero que tu faça exatamente isso. Faça uma coisa e me escute, porque a gente tem que aproveitar o nosso tempo. Isso que eu comecei falando para as gurias, inclusive, né? Que quando a gente está fazendo uma atividade de áudio, assim, ouvindo alguma coisa, dá para fazer outras coisas ao mesmo tempo. Ouvir é uma coisa boa, porque nos proporciona outros momentos, né? Sim, isso mesmo. Eu gosto muito de ouvir. E também gostaria de comentar que eu concordo com o que você disse sobre a alfabetização. Não tem essa questão de alfabetizar numa língua e na outra. A alfabetização, para mim, também é uma coisa única. E aí, olha o que a Brígida disse, tá? Que é uma coisa única, exatamente. A gente só diferencia o fonema, mas a alfabetização é uma coisa única. Gente, olha só. E aí, a gente tem aí diversas pessoas, e vocês não precisam procurar muito longe no Instagram, que dizem, eu te ajudo a alfabetizar os seus alunos em inglês. Quê? Abram o olho. Abram o olho. Porque tem coisa, como é que diz? Tem coisa errada e tem coisa que não tá cheirando bem. Ok? Então, hoje eu vou desejar uma boa noite para vocês, um bom final de semana. Fiquem com Deus, que Deus abençoe todas vocês e vocês tenham um excelente final de semana aí, uma excelente sexta-feira e mais um final de semana maravilhoso. Tá bom? Igualmente. Obrigada. Fim de Bye, semana. bye. Tchau, boa noite. Boa noite.